O Resgatador. Uma contínua jornada transformacional dos aprendizes de Jesus, aprendendo a amar, servir e ser como o Mestre. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas, com o Dr. Douglas Pereira. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a O Resgatador, essa comunidade de aprendizes de Jesus que estão tentando ter um relacionamento com Cristo para que possam aprender como amar e servir como Mestre. Que bom que você está conosco. E nessa comunidade de aprendizes de Jesus, O Resgatador, nós temos um lema que queremos seguir e viver. E o lema é o seguinte: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o seu próximo como a si mesmo. Não podemos nos esquecer desse lema, esse lema que deve nortear aqueles que querem aprender a amar e servir como Cristo Jesus. Hoje nós estamos encerrando a 8ª semana da nossa jornada de experimentar Jesus no Evangelho segundo Lucas. Eu não sei para você, mas tem sido uma bênção toda especial. E eu oro para que a sua família, para que você possa ser abençoado, para que a sua comunidade possa ser abençoada ao estudarmos juntos porções do relato da vida de Jesus e aprender sobre ele, aprender sobre o reino dos céus, aprender sobre como ele serviu e amou, e mais do que isso, para que possamos colocar em prática esses princípios e esses exemplos demonstrados por Cristo Jesus. A cada semana dessa jornada, nós temos um verso para memorizar. E o verso dessa semana, então a última vez que nós vamos ler esse verso, se encontra em Lucas 4:40. Quando o sol se pôs, as pessoas trouxeram seus familiares enfermos até ele. Qualquer que fosse a doença, ao pôr as mãos sobre eles, Jesus curava a todos. Cristo tinha compaixão das pessoas. O reino dos céus tem compaixão daqueles que estão necessitados. O reino dos céus busca aquele que está necessitado. Isso quer dizer que Jesus buscou o necessitado. Isso quer dizer que eu e você precisamos buscar os marginalizados, os necessitados. E oferece cura. Que texto lindo! Eu espero que, mais do que as palavras desse verso, elas possam ser memorizadas, mas a lição possa ser internalizada. Bem, nós vamos dar para você agora um momento de você se preparar para ter o encontro com Deus. É importante nós nos posicionarmos de tal maneira para estarmos atentos à voz de Deus, às impressões do Espírito Santo e de recebermos a bênção que Deus tem reservado para cada um de nós todas as vezes que nos aproximamos. Sabe, toda vez que eu venho à Bíblia, eu vou participar de algum serviço, um culto, eu pergunto: Deus, como é que o Senhor vai me abençoar hoje? Me mostra como que eu vou sentir a sua presença. E é interessante que quando nós nos colocamos nessa posição, como Deus se revela a nós. E nós sabemos que ao estarmos na presença de Deus, segundo Hebreus 4,16, nós temos o que mais nós precisamos. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Bem, a graça reservada para você está te aguardando você se aproximar do trono da graça. Por que não fazê-lo agora, nesse exato momento? Eu vou te dar então esse 1 minutinho para você se conectar, se posicionar e logo em seguida nós vamos refletir nos versos 12 a 16
de Lucas 5. Então, te vejo em 1 minuto. Vamos orar? Querido Pai, nós nos aproximamos de Ti para agradecer em primeiro lugar. Agradecer pela vida, pela saúde e pela oportunidade que temos de nos aproximarmos de Ti. Da oportunidade que temos de ouvir a Tua voz através das Sagradas Escrituras. Da oportunidade que temos de ter livre acesso ao trono da graça e recebermos o Seu toque de amor, o Seu toque de graça e de misericórdia. Por isso, Senhor, toque em cada um de nós. Perdoe os nossos pecados e fale a nós neste momento. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, estamos aqui. Vamos começar no verso 12. Ontem nós vimos os primeiros versos de Lucas capítulo 5. Em Lucas 5, de 1 a 11, nós estudamos aquele momento que Jesus se aproximou de Simão e de Tiago, de João, e fez um milagre maravilhoso, mostrando a sua autoridade sobre a natureza, a pesca maravilhosa. E agora os convida a seguir, a submeter ao reino, a serem cidadãos. Jesus ali mostra essa nova fase do seu ministério de investir em pessoas. O reino não é simplesmente um espetáculo. O reino não é simplesmente milagres. O reino não é simplesmente a proclamação das palavras das Escrituras. O reino é investir em pessoas para ajudar essas pessoas a amadurecerem, crescerem, maturar na sua vida espiritual. E é nesse momento que nós encerramos ontem. E agora nós vamos para uma cura. A cura de um leproso. E eu penso que temos algumas lições importantes para aprendermos aqui. Mas vamos então para Lucas capítulo 5, começando no verso 12, e eu estou lendo na Nova Versão Transformadora. Num povoado, Jesus encontrou um homem coberto de lepra. Vamos parar por aqui. Lucas começa comentando de um povoado. Acho que é uma das únicas vezes, ou das primeiras vezes, que Lucas não é tão específico. Ele fala um dos povoados. Nós sabemos que Jesus se concentrou ali na Galileia, e se esse fato ocorreu na região da Galileia, segundo Flávio Joséfos, um historiador judeu de um período bem próximo de Cristo Jesus, ele nos relata que havia cerca de 200 cidades e vilas na Galileia. Então, em uma dessas 200 cidades ou vilas da Galileia, Jesus encontrou quem? Um leproso. Bem, nós sabemos, ou temos uma ideia de que a lepra que nós temos hoje não é essa lepra escrita na Bíblia. Nós não temos uma noção bem ao certo de qual fosse essa doença que a Bíblia apresenta. Mas era uma doença que afetava, sim, a pele. Mas não podemos categoricamente dizer que a lepra, a hanseníase que nós temos hoje, seria a lepra que é apresentada na Bíblia. Pode ser, mas também, quem sabe, não seja, tá bom? Mas é uma doença. E eu acho que mais importante do que entender que tipo de doença é
é entender o que essa doença fazia. Porque essa doença não era simplesmente uma doença física, mas era uma doença social. Era uma doença religiosa. Era uma doença espiritual. E por que eu estou dizendo isso? Quando alguém era acometido por essa doença, referida como lepra, ela tinha que ir até o sacerdote. E o sacerdote ia fazer um exame, e era o sacerdote que ia indicar ou definir se essa pessoa tinha lepra ou não. Se o sacerdote declarasse que essa pessoa tinha lepra, essa pessoa não podia mais viver em sociedade. Ela não poderia mais conviver com a sua família, ela não podia mais viver na sua cidade, ela tinha que viver de forma isolada. É cruel? É cruel. Mas essa era a única maneira que eles encontraram para lidar com uma doença que eles não conseguiam tratar. Da mesma maneira que hoje ainda vivemos as sombras do Covid, dessa Covid-19, né, a pandemia, e nós temos que usar máscara, mantermos distanciamento, até hoje fazendo uma separação entre os vacinados e não vacinados, o que um pode fazer ou não pode fazer. Nós entendemos que muitas essas recomendações, né, que se tornaram até lei, elas vêm para tentar diminuir a proliferação dessa doença e menos pessoas serem acometidas e menos pessoas morrerem, né? Dessa mesma maneira o que acontecia com a lepra, eles não conseguiam, eles não tinham uma vacina, eles não tinham uma maneira de sarar a lepra, e para conter a lepra, porque ela era contagiosa, essa doença é apresentada aqui na Bíblia, as pessoas, elas então eram destituídas ou tinham que deixar ali a sua casa, o seu trabalho, a sua comunidade e viver de forma afastada. Então a gente percebe que é uma doença social, né? Porque ela impacta a sociedade. Não é a mesma coisa da sogra de Pedro que estava com febre e estava dentro de casa. Uma pessoa com lepra não podia morar dentro de casa. Então ela era afastada da sociedade. Como você percebe, era o sacerdote que declarava a pessoa estava lepra ou não. E a pessoa que tinha lepra era considerada uma pessoa imunda. Isso quer dizer que, e na mentalidade deles, é que Deus, de certa maneira, estava castigando essa pessoa, quem sabe estava em pecado, ou seus parentes pecaram, então agora ela está recebendo esse castigo, essa lição de Deus. E veja, eu estou falando, essa é a mentalidade que as pessoas entendiam, compreendiam. Não estou falando que isso é o que Deus pensa, tá bom? Deixar isso bem claro. Mas essa pessoa, então, assim, sofria essa questão não só social, mas espiritual, como se Deus estivesse os castigando, e tem que viver de forma isolada. Então, é uma doença física, que atinge o físico, mas é uma doença social e é uma doença espiritual, sabe? Deus está me castigando. E então os leprosos, eles viviam afastados e muitas vezes em comunidade dos leprosos, e muitos deles, eles tiraram a sua própria vida sem perspectiva ou sem esperança. Então é uma comunidade muito sofredora, muito sofredora. E um ponto importante é que uma das razões que eles tinham que, vamos dizer, viver afastados não era só para conter a disseminação dessa doença, a lepra, mas também porque, por terem lepra, eles poderiam contaminar as coisas. E as coisas que eles tocassem poderiam ser impróprias para o serviço de adoração. Eles ficavam impuros religiosamente falando. Então, o leproso, ele tinha capacidade de tocar nas coisas, aquilo ser considerado impuro, e se ele tocasse numa pessoa, ou alguma pessoa tocasse em algo que o leproso tocou, essa pessoa estava cortada das atividades religiosas até que ele passasse pelo processo de purificação, né? Então, por ser contagioso, eles não tinham esse contato, e por serem considerados imundos, né? Eles poderiam contaminar religiosamente artefatos e outros aspectos, né? Então, veja quão terrível essa doença, não somente física, mas socialmente, né? E espiritualmente para a pessoa leprosa. Ao ponto que existem relatos que muitas vezes o leproso, ele colocava alguns sinos
nas suas vestimentas para indicar que ele tinha um leproso por perto. Então, quando a pessoa escutava, tinha que se afastar para não se contaminar, para não se tornar impuro, para não pegar a doença, para ficar longe daquele que fez algo errado, né? E se a pessoa não se apercebesse, existem relatos que dizem que o leproso tinha que gritar: imundo, imundo, imundo. Olha, imagine a pressão social, imagine o estado mental, da saúde mental de um leproso. Era algo terrível. Então nós vemos uma doença que ela afeta vários âmbitos: social, religioso, físico, espiritual, que a lepra era a pior de todas as doenças em quase todos os aspectos. E Jesus se depara com um leproso, um marginalizado, um excluído. E olha aqui que coisa bonita. Qual que foi a missão de Jesus? Eu acho que vale a pena ler de novo. Essa missão a gente precisa manter aqui na nossa mente. Em Lucas 4, versos 18 e 19, mostra Jesus apresentando a sua missão. Essa missão ele tira de Isaías 61 e Isaías 58. Uma missão que refere-se à obra do Messias, do reino de Deus. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos e que é chegado o tempo do favor do Senhor. A obra do reino de Deus não é de excluir, mas é de libertar. Não é de separar, mas é criar pontes, sarar feridas. E Jesus está seguindo o script, o roteiro dado para o Pai, pelo Pai, ao ele viver a sua vida em ministério. E nós precisamos aprender isso. Nós precisamos compreender esse ministério para que possamos vivenciar. Jesus se depara com um leproso. Essa camada de desafios. E o que nós vemos aqui? Quando o homem viu Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou para ser curado, dizendo: se o Senhor quiser, pode me curar e me deixar limpo. O desejo dele não era simplesmente da cura, mas ele esperava que Jesus também trouxesse a limpeza. Bem, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se uma pessoa fosse sarada da lepra, ela deveria ser apresentada aos sacerdotes. O sacerdote é aquele que declarava que ele tinha lepra, e o sacerdote declarava que ele não tinha lepra. Quando o sacerdote detectava que uma pessoa tinha lepra, essa pessoa passava a ser impura. A partir do momento que o sacerdote percebia que essa pessoa havia sido curada, ela era considerada limpa. E essa pessoa limpa agora ela pode ser restaurada à sua família, restaurada ao seu trabalho, comunidade, aceita na sinagoga, participar das atividades, não é separada mais de questões religiosas. Essa pessoa é restaurada. Então existe a cura e a declaração de limpeza, né? Porque a pessoa podia ser curada, mas enquanto ela não fosse declarada limpa, ela não poderia ser retornada. Então esse leproso, ele se aproxima de Jesus pedindo a cura. Ele reconhece que Jesus é capaz de curar as doenças, ele tem autoridade sobre a cura, mas ele declara que Jesus tem autoridade sacerdotal, falando: você também pode me declarar limpo. Olha que coisa linda. Vimos várias imagens de Jesus até agora, de um rabi, né? De um curador, de alguém que tem poder e autoridade sobre os demônios e espíritos imundos, alguém que tem autoridade sobre a natureza. E aqui, através das palavras
desse leproso, ele apresenta a fé que ele tinha, que Jesus tinha autoridade sobre as leis de Deus, assim como um sacerdote. Veja, Jesus, ele não se esconde dos marginalizados. Ele se coloca à disposição deles. Ele os escuta. Ele presta atenção neles. E de certa maneira, o movimento do reino é um movimento que vai atrás dos marginalizados, que busca encontrar paz, cura para aqueles que tanto necessitam. Jesus estendeu a mão e o tocou. Vamos parar por aqui. Ao Jesus tocar um leproso, ele estava quebrando uma lei referente à lei de Moisés, e ele, religiosamente, havia se tornado impuro, porque ele tocou num leproso. Interessante. Jesus, ele se torna impuro religiosamente, aos olhos da concepção religiosa, para trazer pureza a uma pessoa. Sabe, muitas vezes nós não saímos do nosso patamar de pureza. Se eu fizer isso, eu vou ficar impuro. Para Jesus, as pessoas eram muito mais importantes do que convenções e regras. Para Jesus, ele entendia que cada pessoa era filho, filha de Deus e necessitava do toque do Mestre. Sabe, há quanto tempo aquele leproso não havia sentido um toque? A gente sabe hoje pelos estudos quão importante é o toque. Crianças que crescem sendo abraçadas, tocadas, beijadas, elas crescem com mais saúde, com mais confiança, com maior resiliência. Existem vários estudos relacionados ao poder do toque e desenvolvimento de uma criança ou desenvolvimento do ser humano. Quando é que será que foi a última vez que esse leproso tocou em alguém ou sentiu tocado? Quando é que será que foi a última vez que ele abraçou a sua esposa, a sua filha? Ele nem sentia mais aquilo. Sabe, quando uma pessoa está brava com você ou até mesmo chateada com você, e você vai, quem sabe, vai tocar nessa pessoa, essa pessoa ela tira, né? Eu não quero sentir seu toque, eu repugni, há uma repugnação contra a sua pessoa, contra a você. Mas o que Jesus faz aqui? Ele toca. E eu consigo ver esse toque relacionado ao toque lá de Gênesis 1, Gênesis 2, quando do pó da terra Deus cria o ser humano com as suas próprias mãos. Ele toca. Toca para oferecer amor. E a Bíblia diz o seguinte: Jesus estendeu a mão e o tocou. Eu quero, respondeu. Seja curado e fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Sabe, aqui a gente vê algo maravilhoso. As pessoas não podiam tocar no leproso porque seriam contaminadas, a lepra poderia ser transmitida e as pessoas poderiam iam se tornar impuras, né, religiosamente falando. Mas a pureza e o amor de Jesus, ao tocar nesse leproso, não é a impureza ou a doença que é transmitida, mas é a pureza e a saúde e a restauração de Cristo que toma conta desse leproso. E nesse exato momento, não foi algo que foi ocorrendo com o decorrer dos dias, ou das horas, ou das semanas. Naquele exato momento, ele ficou limpo. Jesus quebrou uma regra
tocando. Precisava Jesus tocar? Não. Mas ele decidiu tocar. Ele preferiu quebrar uma regra para mostrar o verdadeiro amor de Deus. Você é aceito por Deus. Deus está te tocando. Deus não tem raiva de você. Deus te ama. Esse é o toque do reino. Não é um toque, não é algo que o reino não faz acepção, quebra, mas o reino restaura. E aí Jesus diz, então Jesus instruiu a não contar a ninguém o que havia acontecido. Olha, não precisa falar para ninguém. O que a gente percebe aqui, até uma dinâmica, é que Jesus, uma das grandes tentações de Jesus era o movimento popular de querer fazer ele um rei político, um líder carismático, algo desse tipo. E é interessante que muitas pessoas elas se perdem com o poder que a mídia, que as mídias sociais trazem. Pessoas que vivem agora pelo like, por terem seguidores, e qualquer coisa que possa arriscar perderem seguidores se torna algo, sabe, o que vai acontecer aqui, a vida deles se torna disso, e é um comprometimento do ego aqui. E é interessante que a gente vê Jesus lutando contra isso. E o objetivo dele em fazer milagres, em amar, em restaurar, não era para se tornar popular. O objetivo dele era para demonstrar o reino e manifestar o reino. E ali Jesus, ele fala, não conte para ninguém. Vá e apresente-se ao sacerdote para que ele o examine. Ordenou. Leva a oferta que a lei de Moisés exige pela sua purificação. Isso servirá como testemunho. Seja obediente às regras. Interessante, regras essas que Jesus havia acabado de quebrar. Não é porque ele quebrou que ele falou assim, eu estou anulando. Não, vamos segui-las, vamos respeitá-las. Mas ela tem um contexto. Vai lá, se apresente. É interessante que muitas vezes os sacerdotes, existiam sacerdotes nesses vilarejos, né? Nessas cidades. Os sacerdotes tinham essas responsabilidades não só de ministrar no templo, mas ministrar nas cidades, nos vilarejos. E muitas vezes esses sacerdotes também ensinavam nas sinagogas, né? E Jesus falou assim, eu te curei, eu te limpei. Mas não é porque eu te limpei que você não deve ir ao sacerdote. Vai lá, faz o procedimento. Recebe a certificação, né, de que você está limpo e volta para sua família. Você não precisa falar nada. Sabe? Fica entre você e eu. E a sua transformação será o grande testemunho do que Deus faz, do que o reino faz, do amor de Deus. Verso 15. Mas as notícias a seu respeito se espalhavam ainda mais. E grandes multidões vinham para ouvi-lo e para ser curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares isolados a fim de orar. Nós vemos aqui Jesus submisso ao Pai, que não foi enredado pela popularidade, que não foi enredado pela glória humana. Estou aqui para servir, mas não para ser exaltado. Estou aqui para curar, não para criar milhares de seguidores. Eu estou aqui para fazer a diferença. E Jesus saía para manter a sua humildade, saía para ficar a sós com o Pai, para saber o que o Pai havia de revelar para ele. E eu acredito que hoje, nesse dia, antes de começar, o Pai falou para Jesus, você vai precisar ir naquela vilarejo. Tem 200 na Galileia, mas você vai nesse. Porque nesse tem alguém que precisa entender o amor do reino. Tem um leproso que precisa ver a manifestação do reino. Mostra para ele, para esse marginalizado, excluído, que ele é amado. E mostre de tal maneira que ele sinta amado. Toque nele. Toque nele, Jesus. E Jesus seguiu a ordem do Pai.
E hoje nós temos essa mesma ordem de tocar, de buscar os marginalizados, aqueles que sofrem um peso espiritual, aqueles que sofrem um peso físico, aqueles que sofrem um peso social, aqueles que sofrem um peso familiar, e apresentar o amor, manifestar o reino. Dessa maneira, nós amaremos e serviremos como Jesus. Vamos orar? Querido Pai, agradecemos por tuas bênçãos, agradecemos por esse relato e suplicamos que o Senhor também possa nos tocar no dia de hoje. Toque e sara essa ferida social, essa ferida familiar, essa ferida espiritual, essa ferida econômica, essa ferida espiritual. Concede perdão, graça, cura, restauração. Confiamos em Ti e em Ti somente. Em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Bem, vamos para as nossas perguntas, as perguntas de reflexão. Aqui estão elas. O que está ocorrendo nessa passagem? O que mais lhe chamou a atenção? O que eu posso aprender sobre Deus e seu reino? De que maneira Jesus serviu e amou? Como eu deveria amar e servir de acordo com o exemplo de Jesus? Que passos específicos eu preciso tomar para aplicar essas lições em minha vida? Como eu posso compartilhar essas lições com outras pessoas? Eu oro para que você possa sentir o toque de Deus na sua vida, mas para que você também possa compartilhar esse toque de Deus às outras pessoas. Porque, sendo um aprendiz de Jesus, nós estamos lendo, convivendo com Ele, para que possamos fazer o mesmo. Que as pessoas ao seu redor, ao serem tocadas por você, elas possam ser curadas e não feridas. Que essas pessoas elas possam ser restauradas e não quebradas. Que essas pessoas possam encontrar a paz. Que Deus te abençoe. Bem, na próxima semana, pela graça de Deus, estaremos de volta ao iniciarmos a nona semana de Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas. Que Deus te abençoe e até a próxima. Experimentando Jesus no Evangelho de Lucas.